essa pessoa aqui indicou uma socióloga para o Ministério da Saúde. Fernanda Melchiona, pessoal, o ministro da Saúde não é da área da saúde, foi colocado lá com a desculpa de ser especialista em logística, o que agora sabemos que também não é. Queria saber a opinião deles, base do governo, sobre a indicação de uma socióloga para o Ministério da Saúde. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Palavra agora ao requerente, deputado Eduardo Bolsonaro. Por 5 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente. É importante iniciar desconstruindo narrativas, lembrando que o governo Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de vacinas, portanto não existiu qualquer tipo de desmonte no sistema de vacinação nacional. O Brasil foi tão abençoado e superior a outros países que o brasileiro podia até escolher qual tipo de vacina ele deveria tomar. Lembrando que o primeiro vacinado no mundo ocorreu na Inglaterra, no dia 8 de dezembro de 2020, e pouco mais de um mês depois o primeiro vacinado foi no Brasil, exatamente no mesmo dia em que a Anvisa liberou a vacina, né, que autorizou o uso da vacina da AstraZeneca e da coronavírus. Ainda lembrando também da AstraZeneca e da Coronavac. Ainda lembrando também que todas as vacinas, essas 600 milhões de doses compradas pelo Brasil e aplicadas no Brasil, foram compradas pelo governo federal. Ainda falando sobre o desmonte, nessa minha breve introdução, relembro que das últimas 6 campanhas eleitorais, o PT ganhou 5 para presidente. E então, uma matéria aqui, que vem a bom momento falar, né, do Observatório de Política e Gestão Hospitalar, a apuração do CFM aponta para uma perda de mais de 34 mil leitos nos últimos 8 anos. A análise aqui é feita de 2010 a 2018, englobando, então, o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então, essas consequências que a ministra apresentou, o cenário ruim que ela tem que resgatar a saúde brasileira, certamente isso se deve aos governos do PT, notoriamente governos que bateram recorde em escândalos de corrupção. Se não tivessem roubado tanto, talvez não teríamos um sistema tão ruim com relação a essa fotografia da saúde. O primeiro argumento que eu trago aqui, senhora presidente, é do fato da Dinamarca ter em setembro de 2022, desde setembro de 2022, não indicava mais vacinas para a Covid-19 para qualquer pessoa com menos de 50 anos de idade. Os riscos, desde aquela época, superavam os possíveis benefícios. A indicação poderia ocorrer apenas em pessoas com múltiplas comorbidades, de alto risco e apenas depois de uma avaliação médica criteriosa. Agora, desde setembro de 2023, esse limite subiu ainda mais, foi para 65 anos, no mínimo. Além disso, sempre de modo voluntário, nunca obrigatório. Está aqui o documento do Ministério da Saúde da Dinamarca, que vai em total contraposição a essa atual política do governo federal brasileiro. Pergunto, a Dinamarca, reconhecidamente um dos países menos corruptos do mundo, fez um cálculo de risco e benefício e concluiu que as vacinas da Covid-19 são... Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. São indicadas apenas para idosos, porque não avaliam os pareceres dos médicos e cientistas de um dos governos mais honestos do planeta, que se fundamenta em evidências científicas para orientar as políticas de saúde da sua população. Porque o Brasil estaria indo na contramão da Dinamarca. Ainda seguindo aqui na Dinamarca, presidente, no começo, as autoridades dinamarquesas chegaram a indicar vacina da Covid-19 para menores de 16 anos. Vale um parênteses aqui. Durante a pandemia brasileira, não houve pedidos para a construção de UTIs infantis para tratar as nossas crianças e adolescentes de Covid-19. Em junho de 2022, depois de terem os dados de efeitos colaterais, o ministro da Saúde, Soren Broström, pediu desculpas pela indicação. Abre aspas. As vacinas não foram predominantemente recomendadas para o bem da criança, mas para garantir o controle da pandemia, fecha aspas, afirmou. Soren também disse que ficou claro que as vacinas não eram muito eficazes na prevenção das infecções. E aí, eu faço uma pergunta à ministra, qual é a eficácia das vacinas para que a gente analise com qual periodicidade elas devam ser aplicadas? Se Vossa Excelência teria esse estudo a ser feito, se teria o estudo feito para indicar essa periodicidade.
A Dinamarca avaliou os riscos e benefícios e concluiu que as crianças estavam sendo usadas como escudos humanos. E mesmo para isso não servia, pois não interrompem a transmissão. Devido a isso, tiveram a coragem de pedir desculpas. Por que no Brasil continuam a promover esse produto farmacêutico? Vale lembrar que no tweet de Vossa Excelência, quando, do dia da implementação dessa nova política da obrigatoriedade de vacinação, Vossa Excelência postou uma entrevista no qual diz que haverá consequências para quem não se vacinar. De maneira muito, poderia até dizer, antidemocrática, não compartilhando com a sociedade brasileira o que foi levado em consideração para a construção dessa política. É uma política de goela abaixo. Tem outras indagações aqui, presidente, e finalizo, além da periodicidade, perguntando se existe um estudo do Ministério da Saúde acerca do crescimento das mortes súbitas de 2021 para cá, quando se iniciou a vacinação contra a Covid-19. Obrigado. Pois não. Então, pelo visto aqui, o governo da Dinamarca está muito atrasado em relação ao Brasil, um dos governos menos corruptos do mundo. Há muito tempo já fala da questão de vacinação apenas para maiores de 65 anos de idade, inclusive tendo pedido desculpas pelas suas políticas anteriores, que se parecem com as brasileiras de agora. O Brasil vai cometer um erro, já tendo outro país errado antes do Brasil. Vamos copiar o erro. E também diz aqui que a apuração do CFM, o Conselho Federal de Medicina, mas parece uma fake news, falando das 34 mil leitos que foram perdidos entre 2010 e 2018, períodos aqui de governo do PT. Além disso, a ministra, em que pese ter exposto aqui, falado de Bolsa Família e outras políticas, ela não respondeu de maneira objetiva se existe um estudo sobre a eficácia da vacina, de maneira a colocar de quanto em quanto tempo seria necessária essa vacinação, a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. E também se existe um estudo acerca do crescimento de mortes súbitas, porque parece que o mundo inteiro está vivendo uma epidemia de mortes súbitas, prezador Osmar Terra. Parece que está coincidindo com a questão da vacina, mas vale lembrar aqui o que diz a bula da Pfizer. A bula da Pfizer, com a vacina da Pfizer, que não foi atrasada pelo presidente Bolsonaro, a Pfizer queria entrar aqui com aval apenas do presidente, sem qualquer tipo de responsabilização por efeitos colaterais. Se o presidente hoje é investigado por talvez ter molestado uma baleia, o que teria acontecido se caso o presidente Bolsonaro tivesse autorizado o uso da Pfizer aqui, atropelando a Anvisa? Tão democrático de que esperou o parecer técnico-científico da Anvisa para aplicar a primeira vacina aqui no país. Mas vale lembrar aqui a bula da Pfizer. Ela diz que a vacina não é recomendada para quem tem alergia à injeção, se ficar nervoso ou já desmaiou com alguma injeção, se estiver com febre, problemas de hemorragia, se estiver com alguma infecção, se tiver o sistema imunológico enfraquecido, se estiver grávida ou em amamentação, e tem como possíveis efeitos colaterais miocardite e pericardite, ou seja, pode levar a óbito através de ataque do coração, e também já foram relatados, na bula da Pfizer está dizendo, que já foram relatados após a vacinação, abre aspas, normalmente os casos ocorreram com mais frequência em homens mais jovens e após a segunda dose, fecha aspas. Eu não consigo entender por que está querendo se tratar de obrigatoriedade justamente naquele grupo de pessoas menos suscetíveis a ter óbito por conta de Covid. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Porque o pobre, ele não faz exames com periodicidade. Talvez ele seja a pessoa com a sua imunidade fraca, vai tomar a vacina para não perder o seu benefício, para que ele não seja jogado pelo governo Lula na miséria. Vale lembrar ainda, a ministra ressaltou aqui que depois de vencer aqui a resistência conservadora, é que hoje se aceita o Bolsa Família. A primeira pessoa a falar nisso foi Milton Friedman, um liberal, quando ele falava do imposto de renda invertido. Isso daí não tem nada de novidade do governo Lula. O governo Lula ele apenas pegou a política da FHC, uniu o Vale Gás, dentre outros benefícios, e colocou um nome bonitinho, deu uma maquiagem para dizer que é do PT. Não é do PT. E graças ao governo Bolsonaro, hoje, eu não sei se mantém essa política, mas quem tinha o Bolsa Família podia trabalhar. Ele não era escravo do Bolsa Família para ser usado na época de eleição, dizendo que, olha, vote aqui no candidato do PT, porque se votar no outro, você vai perder o seu Bolsa Família. Não. Hoje o cara recebe Bolsa Família e pode trabalhar recebendo por 2 anos o Bolsa Família. Política do governo Bolsonaro para tirar as pessoas da pobreza. Mas reitero aqui, a Suíça, desde abril de 2023, também um dos países menos corruptos do mundo, foi um pouco além da Dinamarca. Depois de um rigoroso cálculo de risco e benefício, os cientistas suíços concluíram que as vacinas traziam mais riscos que benefícios
à população em geral. Pergunto, ministra, o governo da Suíça é negacionista? É antivacina? Será que o governo da Suíça é genocida, igual o governo da Dinamarca? E segue aqui. Ainda é possível um médico recomendar na Suíça a vacina, desde que ele assuma as responsabilidades. Coisa que não ocorre aqui com o governo brasileiro, que quer obrigar as pessoas a vacinarem seus bebês de 6 meses de idade. E finalizo com mais uma pergunta. Os países que mais se preocupam com a saúde da população e onde reconhecidamente as autoridades têm menos probabilidade de serem corrompidas em nome de lucros corporativos, não forçam a vacinação em pessoas de baixo risco. Existe alguma pressão, ministra, externa, à ciência e à saúde, para que os senhores exijam que esses produtos sejam inoculados à força dentro dos corpos dos brasileiros? E repito, será que não é demasiado extremo cortar o Bolsa Família de quem não... O discurso foi muito claro. Vacinas, a gente tem um corolário de ações, de narrativas, de frases que impactam na visão de segurança da população. Vacina muda o código genético, vacina faz virar jacaré, no mais popular da expressão, vacina tem risco. E agora, na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e mortes súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? São as questões na ciência, elas precisam ser relacionadas com hipóteses, com verificações, não dessa forma simplista como aqui apresentada pelo senhor. Essa reposição do SAMU é uma das várias políticas que retomou depois do grande desmonte do nosso Sistema Único de Saúde. Então, estou muito feliz também de poder entregar. Presidente, foi dito aqui que no governo Bolsonaro foi abandonado, que nunca comprou UTIs, nunca comprou ambulâncias, SAMU. Tem uma notícia aqui de 2019. Está escrito? É a inscrição dele? Ah, perdão. É que o presidente doa 67... Estava escrito para falar, é que eu tinha visto ele falar, tudo bem. Ok. Por favor. Governo Bolsonaro doa 67 ambulâncias ao Ceará. Camilo Santana fez a entrega. Ora, e só para complementar aqui, né? No ano de 2019, até a data da matéria, foram 708 ambulâncias doadas no país inteiro. Ou seja, o deputado acabou de fazer uma notória fake news, celebrada pela ministra. Isso daqui não pode se tornar uma casa tão baixo nível dessa. A gente está aqui para discutir a vida dos nossos filhos ano que vem, por causa de uma medida que vai obrigar a inocular no sangue deles algo que os pais não desejam para não perder o Bolsa Família e voltar para a miséria. É disso que a gente está falando aqui. Pessoa que não tem dinheiro para ir na padaria e comprar um pão, que se comprar 2 pães vai afetar o orçamento dela. É claro que essa pessoa vai dar uma injeção no filho dela e, muito provavelmente, se tiver uma pessoa com imunodeficiência, vai matar o filho dela. É disso que a gente está falando aqui. Não me deixa mentir aqui a bula da Pfizer. Possíveis efeitos colaterais: miocardite, pericardite, inflamação do coração. Meu Deus do céu. E a ministra trata com desdém, colocando em xeque a minha informação. Isso daqui é um atrevimento contra a ciência, o próprio fabricante, que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais falando isso. Falei aqui, o governo da Dinamarca pediu desculpas por ter implementado uma política semelhante àquela que o Brasil vai implementar. Eu ouvi o falecido Roberto Campos, o pai, né? O avô, na verdade, do atual Banco Central, falando, né? O medíocre aprende com os próprios erros, o inteligente aprende com os erros dos outros, e o idiota não aprende nunca. O Brasil vai ser obrigado a repetir uma política que já deu errado. E o deputado que me antecedeu só não vai ter problemas com a justiça porque ele é de esquerda. Se ele fosse de direita, tem inquérito de fake news, tem PGR agora, né, que vai chegar lá, talvez até um futuro próximo ministro do STF, que vai falar que isso é ataque antidemocrático. Essa é a censura que a gente não quer, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Carla Zambelli me passou, muito bem lembrado o tweet dela. O UOL, abril de 2020. E eu vou dar esse exemplo, poderia dar talvez mais de uma centena. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados por governo Bolsonaro. Sem comprovação. Em 2020, um pouco tempo depois, final do ano, estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados com Covid-19 tinham deficiência de vitamina D.
Quantas pessoas, ministras, morreram por falta de vitamina D por estarem trancafiadas em casa? Será que a gente vai ter que censurar o debate e pagar com as vidas dos brasileiros isso daqui, a vida dos nossos filhos? O que a gente está falando é muito sério. Eu finalizo nesse bloco ainda perguntando mais uma vez. A deputada Bia falou, outro deputado que vai ir asseverou, e ela ainda não respondeu a minha pergunta. Qual é o estudo, que se foi feito estudo sobre as pessoas que faleceram de morte súbita, se há relação ou não, talvez, com a vacina? E também se existe um estudo a cada 1 ano, a cada 2 anos, e assim por diante. Deputado Eduardo Bolsonaro, em ciência se testam hipóteses, ilações que façam sentido. Ilações que façam sentido. Essa correlação entre morte súbita e vacinas Covid não tem nenhum fundamento. Não existe nenhuma hipótese científica a ser comprovada. Portanto, eu não tenho nem elementos para responder a uma questão como essa, porque ela é falsa por princípio. Não é possível estabelecer esse tipo de relação. Hipótese científica. Gente, eu estou falando. Essa favor, afirmação não favor. procede, ministra. Desculpe ter que dizer isso para a senhora como cardiologista. Viu? Está garantido, mas é porque ela fez uma... A ministra está respondendo, mas nós temos médicos presentes que se indignam. Então, nós vamos agora devolver a palavra à ministra e peço aos médicos que depois peçam pela ordem, se quiserem falar como médicos aqui, mas vamos deixar a ministra falar sem interrupção. Eu não estou Não, tem questão de que mais tem ordem profissional para a de minha saúde aqui. exposição. Então, garanta as falas. Outra coisa que não faz o menor sentido, deficiência de vitamina D, as pessoas podem ter e tem muito na nossa população. Tem a ver com alimentação, com vários fatores. Isso não tem nenhuma relação com a forma de reagir à Covid-19. Vitamina D não é vacina. Possíveis. Simples Mais assim. uma impropriedade, Tá? infelizmente. Vitamina D não é vacina. Nós estamos falando de proteção por vacina e não de outras questões de saúde. E eu quero aqui reafirmar o que eu disse. Não é verdade que a Dinamarca retirou a vacinação de Covid. Ela fez um critério de priorização. Das vacinas. Não é verdade que a Islândia também baniu, como foi dito aqui, a vacinação de Covid-19. O que é verdade? A verdade é que nossa população, nossas crianças, precisam ser protegidas em relação a uma doença que ainda não sabemos tudo o que é preciso saber sobre ela, que existem estudos sobre as sequelas originárias dessa doença, como é o caso, como eu já disse, de sequelas neurológicas, de sequelas circulatórias, e entre vários outros problemas de saúde. Perfeito. Então, Primeiro, eu não falei que os países baniram a vacina, eu fui bem claro, dizendo que a recomendação da Dinamarca passou a ser após os 65 anos de idade, e falou que para baixo dessa idade havia um risco sério de que os riscos de um efeito colateral seriam superiores aos benefícios da vacina. E a Suíça que foi mais adiante, falando que os cientistas suíços concluíram que as vacinas traziam mais riscos do que benefícios à população em geral, né? Inclusive para pessoas designadas como de alto risco. Ainda é possível um médico lá recomendar a vacina? Sim, mas ele, né, só pode fazê-lo desde que ele assuma as responsabilidades. Presidente, aqui o doutor Luiz Ovando acabou de falar, cardiologista, né, que existe o risco, sim, de morte das pessoas. A bula da Pfizer traz. É complicado você brigar com a realidade. Não tem como brigar com a realidade, não tem como ficar brava comigo, ministra. Tem que ficar brava com a Pfizer, que fez a bula. Né? Falando de miocardite, periocardite. Agora, talvez seja porque Vossa Excelência não é da área da saúde. E aqui eu vou lembrar os tweets de alguns das pessoas, inclusive do presidente, que nomeou Vossa Excelência, quando da ocasião do ministro da Saúde ser o general Pazuello. Lula tuitou o seguinte: estamos nos aproximando dos 2 milhões de casos de coronavírus no Brasil e não temos um ministro da Saúde, temos um general, quando deveríamos ter alguém que entendesse de medicina. Essa pessoa aqui indicou uma socióloga para o Ministério da Saúde.
Fernanda Melchiona, pessoal, o ministro da Saúde não é da área da saúde, foi colocado lá com a desculpa de ser especialista em logística, o que agora sabemos que também não é. Queria saber a opinião deles, base do governo, sobre a indicação de uma socióloga para o Ministério da Saúde. Samia Bonfim, o general ministro da Saúde não é profissional de saúde, sua especialidade é logística. Fabiano Contarato, senador, né, aquele que se camuflou de Bolsonaro para se eleger e agora faz oposição a Bolsonaro. É fundamental termos um ministro que tenha domínio da área e excelente capacidade de gestão, mas o que estamos passando demonstra o descaso do governo para com os brasileiros. Érica Cocai, um presidente que não é médico e um ministro interino da saúde que também não é médico. Maria do Rosário, sempre ela, não havia autonomia para exercer o papel de ministro da saúde, diz Tesh. A cloroquina foi a gota d'água para o seu pedido de demissão, mas já não havia espaço para a ciência. Não é à toa que Bolsonaro indicou Pazuello, um militar, para o seu lugar. Rui Falcão, fundador do PT. Enciumado, Bolsonaro tira do comando do anti-Covid o ministro da Saúde, Mandetta, e coloca um general no lugar. Paulo Pimenta, secretário de Comunicação, mais um ministro aí desse cabidão de emprego chamado PT. O enfrentamento ao coronavírus, minto. E o que faz o presidente responsável diante da pandemia? Retira o ministro da Saúde da coordenação do combate à pandemia e põe um general. PT, depois de afastar 2 médicos do cargo de ministro da Saúde, Bolsonaro optou por colocar um general do Exército, Eduardo Pazuello, no comando. Calma que eu estou quase acabando. O sempre ponderado e educado Chico Alencar. Pazuello desistiu. O general pau-mandado do capitão, ó que baixo nível, dito bom em logística, custou a entender que estava fora do seu lugar. Indo para o final, né? Gleisi Hoffmann. Pesquisa Vox Populi encomendada pelo PT, vai vendo, pesquisa Vox Populi, né, que já teve na delação do senhor Antônio Palocci, dizendo que o PT pagava, né, para o Vox Populi, encomendada pelo PT, mostra que 82% da população não concordam com o general como ministro da Saúde. Eu fico me perguntando aqui, será que essas pessoas, o que elas pensam, né, de Vossa Excelência por não ser da área da saúde para ser indicada para o cargo? Eu acho muito bizarro essa contradição dos deputados da esquerda. Vocês não podem, né, agir com base no sopro do vento político. Tem que ter embasamento. Não tinham o que atacar o Pazuello, não tinham com o que criticar, acabavam chegando lá falando, não, é um general, não é da saúde. E isso daí não impede que Vossa Excelência possa fazer um bom trabalho enquanto ministro da Saúde. Creio eu. Se for uma boa gestão, pode desenvolver um bom trabalho, mas o que nós estamos vendo é um trabalho militante, né, assinando resoluções do Conselho Nacional de Saúde em apoio para a questão de aborto, questão de suavização das drogas, tudo aquilo que o Lula disse à Carta aos Evangélicos que ele seria contra, prezado Osmar Terra. E aqui o que nós queremos, mais uma vez, são respostas. Será que é tão ruim a gente seguir os passos da Dinamarca, os passos da Suíça? Será que é tão ruim a gente não cortar um beneficiário do Bolsa Família que não queira vacinar o seu filho? Será que isso daí é ser anti-vacina? Será que a gente vai ter que aprender de novo com os exemplos do tenista do Novak Djokovic, do surfista Kelly Slater e tantos outros que com receios fundamentados na ciência não tomaram a vacina, meu Deus do céu? A essa altura do campeonato? Então eu reitero aqui para que a ministra, se possível, responda de maneira objetiva às minhas perguntas. Se tem um estudo sobre essa questão das mortes relacionadas a efeitos colaterais da vacina, e se o Ministério pensa em transformar em facultativa a vacina. O debate aqui é sobre a necessidade do nosso país proteger as crianças com vacinas para todas as doenças para as quais existem vacinas. Todas as doenças imunopreveníveis, que salvam vidas em todo o mundo. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.